Vocês pediram, então nós vamos falar sobre escoliose. É para você aprender a identificar se você mesmo tem escoliose e também para você, papai e mamãe, identificar se os seus filhos apresentam escoliose. E a partir daí saber procurar a orientação de um profissional. Nós vamos falar tudo sobre a parte teórica da escoliose e no final eu vou fazer uma parte prática em que você vai saber identificar, fazer uma autoavaliação e também uma avaliação dos seus filhos para saber se eles têm ou não escoliose. Então, fica até o final do vídeo que são dicas muito preciosas. Bora lá! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem é novinho aqui no canal, chegou agora, muito prazer, meu nome é Rodrigo, sou fisioterapeuta. E esse vídeo eu estou fazendo porque vocês pediram. Me pediram lá no Instagram, me pediram lá no Facebook e também nos comentários aqui do YouTube. Vamos falar sobre escoliose. Esse aqui é um primeiro vídeo que eu vou fazer de uma série de vídeos sobre o tema. E nesse vídeo eu vou falar todos os aspectos da escoliose, desde o que é escoliose, tipos de escoliose, que tipo de exercício que a gente tem que fazer. E no final eu vou ensinar para vocês a fazerem uma autoavaliação ou até mesmo avaliar seus filhos e os seus parentes próximos para saber se eles têm ou não escoliose e se devem procurar um especialista. Bem, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre escoliose é que ela é uma deformidade tridimensional da coluna e não simplesmente uma questão de má postura. Então, papai e mamãe, não queiram achar que os seus filhos têm escoliose. Por quê? Porque senta mal, porque fica torto na cadeira, porque fica muito tempo no celular. Independentemente disso, a escoliose vai acabar afetando o seu filho, a sua filha. Mas o que vem a ser essa deformidade tridimensional da coluna? Significa que a nossa coluna ela acaba tendo uma deformidade em 3 planos ou 3 eixos espaciais. Muito complexo, né? Mas eu vou ensinar tudo direitinho que vocês vão entender. O primeiro plano seria esse plano aqui, ó, longitudinal, ou também chamado de plano axial, esse plano do crescimento. Quando a gente tem uma coluna que tem a tendência a ficar escoliótica, ela vai ter um achatamento da coluna. A coluna vai ficar mais curta. Ficando mais curta, o que acontece? Tende a aumentar e gerar curvaturas nessa coluna. Então o primeiro plano é esse plano longitudinal. O segundo plano, que é o plano mais comum, inclusive o que é usado para fazer os principais diagnósticos sobre escoliose, é o plano frontal. Quando a gente olha a nossa coluna num plano lateral, ela vai ter curvaturas naturais. Porém, se a gente olha a nossa coluna de frente ou de costa, ela deve ser reta, ela não deve ter nenhum tipo de curvatura. E quando a gente vê esse tipo de curva no plano frontal, isso demonstra a presença de uma escoliose. Tanto é assim que o principal exame para a detecção da escoliose e do grau de escoliose, que é definir o ângulo de Cobb, ela é feita através de um exame tirado frontalmente do paciente. Com relação a esse exame, nós vamos falar mais adiante. O terceiro plano de deformidade da nossa coluna é o plano rotacional. Se eu conseguisse observar quem tem escoliose, assim, uma vista de cima, eu vou perceber que as vértebras dessa pessoa, elas são rodadas para um determinado lado. Isso posto, podemos entender a escoliose como sendo uma deformidade que faz com que a nossa coluna tenha um movimento espiralado, porque afeta justamente esses 3 planos que eu expliquei para vocês. Quais são os tipos de escoliose? A primeira nós chamamos de escoliose funcional, mas ela nem pode ser considerada como uma escoliose porque ela não gera uma deformidade nesses 3 planos. A pessoa ela vai ter o desvio postural, porém quando a gente pede para ela mudar de posição, esse desvio some. E geralmente essa escoliose funcional, ela ocorre por uma diferença de membro, uma perna mais curta do que a outra,
ou uma contratura muscular maior de um lado da coluna do que do outro. Resolvi falar um pouquinho sobre esse tipo de escoliose porque muitas pessoas me perguntam, né? Ô, doutor, eu tenho uma perna maior que a outra, tal. Como que isso influencia? Bem, pode influenciar que você tenha essa tortuosidade, só que ela não vai ser estrutural, ela não vai mexer na estrutura da coluna. E o segundo tipo de escoliose, que seria a escoliose verdadeira, é justamente essa, a escoliose estrutural, em que a gente vai modificar a estrutura da coluna e mesmo que a pessoa se movimente ou mude de posição, essa tortuosidade ainda vai estar presente na coluna. A escoliose estrutural ela pode ser dividida também em alguns tipos. A principal é a escoliose idiopática, que afeta a maior parte das pessoas. E ela vai se iniciar justamente naquela fase da puberdade, do estirão de crescimento da criança, por volta ali dos 11, 12, 13 anos e vai seguir até a sua maturidade. Nesse tipo de escoliose, a criança ela vai iniciar a puberdade e começa a surgir a tortuosidade. E esse processo de desenvolvimento da escoliose, ele acaba ocorrendo em todo o período de crescimento da criança. Mas sobre isso eu vou falar daqui a pouco um pouquinho mais, tá bom? O outro tipo de escoliose é a escoliose congênita, que é aquela em que é identificado logo depois que a criança nasce. E geralmente ela está associada a uma má formação da coluna. Ou alguma das vértebras elas têm uma má formação, ao invés dessa vértebra ela ter um formato quadradinho como é esperado, ela pode aparecer com um formato de cunha e isso faz com que ocorra uma tortuosidade na coluna. Ou, por exemplo, a criança pode nascer com uma vértebra a mais, com uma vértebra a menos ou com vértebras fundidas, enfim, a má formação da vértebra pode gerar a escoliose. O outro tipo de escoliose é a escoliose neurogênica e ela está associada a algum tipo de patologia neuromuscular ou neurológica que vai fazer com que tenha uma diferença de inervação da musculatura que fica em volta da coluna. Por isso que papais e mamães que têm filhos que têm algum tipo de problema neurológico, fiquem atentos porque essa criança ela pode vir a desenvolver a escoliose. Porém, como eu falei para vocês, o principal tipo de escoliose é a escoliose idiopática. Como o próprio nome diz, ela é idiopática, ou seja, não se sabe bem a causa dela. Alguns falam que tem algumas questões hormonais, outros neurológicas, mas não se consegue bater o martelo da origem dessa causa. E ela vai acometer a nossa criançada justamente naquele período da puberdade. Quando a criança começa a crescer, a ter aquele estirão de crescimento, começa a surgir também as tortuosidades da coluna. E como a escoliose idiopática é a principal causa, eu faço uma ressalva aí para você, papai e mamãe, ficarem atentos ao seu filho, ficarem atentos à postura do seu filho, como que ele está, como é que está essa coluna, porque o primeiro diagnóstico ele sempre é feito por quem? Pelo papai e pela mamãe. Fica comigo que no final eu vou ensinar vocês a fazerem essa avaliação aí dos seus pequenininhos, tá bom? Bem, quais são os graus dessa escoliose? É muito importante você saber qual é o grau da escoliose, porque isso vai definir em que estágio que a gente está de evolução dessa escoliose e também vai definir o tipo de tratamento. E a gente faz essa avaliação através do ângulo de Cobb, que é esse aqui que eu estou mostrando na imagem ao lado. A partir dele a gente vai definir os graus e, consequentemente, o estágio de evolução dessa escoliose. Se você tem aí de 0 a 10 graus, isso é considerado normal e não precisa ter um acompanhamento ou uma avaliação médica. Se você tem de 10 a 20 graus, é considerado um grau de curvatura leve e já é necessário que você tenha o acompanhamento do fisioterapeuta e de um médico. Se você tem de 20 a 40 graus, isso é considerado curvatura moderada. É importante você ter o acompanhamento, fazer fisioterapia e talvez seja interessante o uso de coletes. Graus acima de 40 a 45 graus já é considerado uma curvatura grave. E é bem provável que seja sugerido
que seja feita uma cirurgia para a correção dessas curvaturas. Volto a ressaltar que é muito importante o diagnóstico precoce. Quanto antes é detectada a escoliose, melhor é o prognóstico e o tratamento. Eu ouvi uma analogia que um fisioterapeuta especialista em escoliose, uma das referências aqui do Brasil, inclusive meu xará, ele fez sobre a escoliose e o jogo de futebol. Imagine que você está começando o jogo, e você detectou a escoliose. Então você vai ter todo o período do jogo para controlar esse processo. Então fica mais fácil de você conseguir ganhar essa partida. E o tempo de jogo que a gente está falando é todo esse processo de crescimento dessa criança. Se você identifica a escoliose lá no final, é bem provável que a gente não consiga fazer tanta coisa para melhorar o quadro dessa criança. Se o grau de escoliose for um grau elevado, significa que esse adversário ele é muito difícil de ser batido. Então a gente vai ter que usar uma estratégia mais aprimorada para conseguir controlar essa escoliose. Se o grau de escoliose for menor, significa que esse adversário ele é mais fraco e é mais fácil que a gente consiga controlá-lo. E como que é o processo de tratamento? O processo de tratamento vai ser justamente baseado no grau de escoliose e no período de desenvolvimento de maturação dessa criança. A gente vai começar, dependendo do grau, com um processo de exercícios terapêuticos. Se a gente vê que está evoluindo ou tem um grau maior, a gente vai trabalhar com coletes. E se estiver num grau mais elevado, avalia-se a possibilidade de se fazer uma cirurgia. Vamos falar então um pouco sobre as consequências, né? O que pode acarretar eu ter escoliose. A consequência mais simples é a questão estética, né? Essa criança, ela vai ter a tendência a ser uma criança mais retraída, não querer se expor muito em função da escoliose. E esse processo vai fazer com que essa criança ela tenha uma vida social um pouco mais reduzida, né? Sem todos os benefícios da vida social de uma criança sem escoliose. Em casos de processos mais avançados de escoliose, a gente pode até ter um comprometimento pulmonar e respiratório, já que vai modificar a estrutura da caixa torácica. Além disso, estudos já sabem que quem tem escoliose tem 3 vezes mais chances de ter dor nas costas durante a sua vida adulta do que uma pessoa que não tem escoliose. Porém, as pessoas que têm escoliose e que praticam atividade física, que procuram tratar a sua coluna, têm 20 vezes mais chances de não ter dor nas costas do que as pessoas que têm escoliose e não fazem nada. Por isso que é de fundamental importância que sim, se pratique atividade física. E dependendo do grau de escoliose, essa atividade física ela vai ser prescrita por um profissional capacitado. Para você que chegou até aqui no vídeo, não esquece de deixar o seu like, de verificar se você já é inscrito aqui no canal e ativou as notificações, porque sempre no canal, toda semana, tem vídeo novo trazendo muito conteúdo de saúde para você. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, é só me deixar aqui nos comentários e também lá no meu Instagram e no meu Facebook. Me siga lá também, que eu passo muita dica de saúde lá todo dia. E agora vamos aprender a fazer então a nossa avaliação. Como que eu consigo fazer uma autoavaliação e também avaliar o meu filho e a minha filha para saber se tem escoliose ou não. O primeiro ponto de uma avaliação, de uma autoavaliação, é você se ver de frente. Isso você pode fazer tirando uma foto ou se posicionando de frente a um espelho de preferência de corpo inteiro. Se você vai avaliar o seu filho, fique na frente do seu filho e o observe parado de frente para você. Então, para vocês começarem a sua avaliação, permaneçam na frente do espelho, de preferência de corpo inteiro. Mantenha seus braços relaxados, ombros relaxados e mantenha os seus pés na largura do ombro. E aí comece a fazer as observações. Nessa posição, nós vamos avaliar alguns pontos específicos do nosso corpo. O primeiro ponto é a linha dos ombros. Nós vamos ver se a linha dos ombros estão na mesma altura ou se tem um ombro que está mais alto em relação
ao outro. O segundo ponto é o espaço entre os braços e o tronco. Geralmente quem tem escoliose vai ter um espaço maior de um lado e um espaço mais reduzido do outro. O terceiro ponto é a linha da cintura. Você observa a linha da cintura aí do seu filho ou a sua própria linha e vê se existe também um desnível, uma linha maior que a outra, um lado mais alto que o outro. Avalie também a rotação do corpo, se existe um ombro que está posicionado mais para frente em relação ao outro. Outro elemento muito importante é a gente avaliar a linha média. É como se você estivesse observando a pessoa que está na sua frente e o eixo central do corpo está deslocado ou para um lado ou para o outro. Isso também é um sinal bem forte de escoliose. E por fim, se você estiver se avaliando, peça para outra pessoa fazer essa observação para você ou tirar uma foto de você fazendo esse movimento. E se você estiver observando o seu filho, você fica atrás do seu filho ou na frente e peça para ele fazer uma flexão do tronco, tentando levar a mão em direção ao chão. Nesse teste, você vai ficar atrás do seu filho ou da pessoa que você estiver observando e vai pedir para ela ir devagarzinho, tentar encostar a mão no chão sem dobrar o joelho, com a perna estendida, tá bom? Desse jeito, ó, vai. E aí você, nessa posição, vai observar as costas da pessoa e vai verificar se existe uma elevação de um lado ou de outro, assim como eu estou mostrando na imagem que vocês estão vendo agora. Bem, acredito que a gente conseguiu passar por todas as informações relacionadas à escoliose. Se a gente não passou por todas, a gente passou pelas principais. Faça aí uma avaliação em você mesmo, faça uma avaliação nos seus filhos e verifique se existe essa possibilidade de se ter ou não escoliose. No próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre exercícios para escoliose, então vai ser um vídeo mais prático. Eu fico por aqui, um forte abraço do seu fisioterapeuta, não esquece de compartilhar com as pessoas que você acredita que vão se beneficiar com o conteúdo desse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima dica de saúde. Tchau pessoal, até mais!